Muito bem. Então vamos, nesse momento, tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações e agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade que vamos ter de estudar, não é? E de aprender ainda mais sobre questões do Evangelho, não é? Vamos orar e pedir por todos os irmãos mais necessitados, nossos irmãos doentes, internados em hospitais, em clínicas, convalescentes em suas casas. Vamos orar e pedir pelos pobres e miseráveis, por aqueles que têm fome, por aqueles que têm frio, que não têm onde morar. Vamos também orar e pedir por todos os nossos irmãos vítimas de violência, seja ela qual for. Vamos pedir também pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas. E assim, com o coração tranquilo e sereno, deixando as nossas melhores vibrações à equipe que nos acompanha nesse estudo, nós oferecemos a esses irmãos a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, gente, boa noite para todos, não é? Hoje nós vamos começar o nosso estudo agora, não é? Então, só para a gente se situar, para que a gente não se esqueça, faz tanto tempo que a gente leu o texto de André Luiz do livro Espírito de Verdade, não é? A gente não se esquecer, né? Então, olha, a gente está estudando o livro Espírito de Verdade e a gente está no item que se chama Os Excessos de Você. É um texto de André Luiz que basicamente fala sobre a caridade, não é? E esse texto de André Luiz, o livro remete ao capítulo 13 do Evangelho, que é o que nós estamos estudando agora em detalhe, perdão, já há algumas semanas, não é? Onde a gente está vendo e conversando, não é? Sobre diversos aspectos, não é? Da caridade. Não é? Como a caridade deve e pode ser praticada. E quais são, na verdade, não é? As diferentes formas de se fazer isso. Não é uma das coisas que a gente vem aprendendo ao longo, né, de todos os itens, a gente está no item 14 agora, é que, na verdade, não é, pelo menos no meu entendimento, a caridade, não é, ela é a prática desse amor que Jesus nos ensinou, não é mesmo? Então, a gente fala da caridade material, mas a gente também fala daquilo que a gente gosta de chamar da caridade moral, não é? Aquele momento em que se a gente se coloca à disposição e a serviço
seja lá quem for que estiver precisando, não é? E sempre, não é? De uma forma desinteressada, não é? É a caridade, é o bem, é fazer o bem, não é? A gente estudou, a gente falou sobre a benevolência em alguns itens anteriores, não é? Que é a prática do bem. A caridade nada mais é do que isso. É a prática do bem, a prática sincera do bem, não é? Muito bem. Então essa é uma introduçãozinha rápida para que a gente lembre e se situe. Nós estamos agora no item 14, que é um texto de Cáritas, muito interessante, aonde a gente vai conversar exatamente sobre as diferentes maneiras e as diferentes formas, não é, que a caridade pode se apresentar. Ok? Nós já lemos o texto na semana passada, então hoje o que a gente vai fazer é entrar no detalhezinho, não é? De cada parágrafo desse texto, para que a gente possa, mais uma vez, refletir sobre essas questões, não é, que são fundamentais para todos nós. Não é? Afinal de contas, o que a gente busca é a nossa transformação moral, não é? Não é isso que o Espiritismo nos ensina, não é? Pelo menos a gente se esforça para isso, não é? A gente sabe, né? A gente já aprendeu, né? Que o bom espírita, se a gente mede pelos esforços que ele faz, não é pela sua transformação moral. Então, a gente vai ver essas questões, essas diferentes formas, não é? E vamos conversar um pouquinho sobre elas, para que a gente possa refletir, não é? E tentar, de alguma forma, trazer isso para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano, tá bem? Queria saber se tem alguém morrendo de vontade de me ajudar e ir lendo o texto. Eu posso ler, Alexandre. Então vamos. Então vamos. É, item 14, né? Tá me Isso, é o ouvindo item bem? 14. Tá ótimo, Nilza. Perfeito. Há várias maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de mil maneiras. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder, para com os que não pensam como vós, induzindo ao menos aos menos não, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções, e sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos e em que saberemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Isso, vamos dar uma paradinha, né, Nilza? É, Então, muito bem. Cáritas aqui, né, ela faz uma distinção entre a esmola e a caridade, não é? A esmola é aquela coisa, né, que você não é dá, não é o dinheiro, não é você, né, e simplesmente porque faz e vai embora e não é?
Ah, e a caridade, né, de um ponto de vista de Caritas, ela é um pouco diferente, não é? Porque a caridade, Caritas nos diz que tem que, né, interconectar, ligar, né, aquele que pratica e aquele que recebe, não é? A gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas eu gosto de salientar, não é, que a prática da caridade material no mundo de tantas diferenças que a gente vive, e a gente sabe, né, tem muita miséria, tem muita gente passando fome, tem muita gente passando frio, gente passando dificuldades que a gente não consegue imaginar. E ela é importante, sim, ok? Contudo, Caritas aqui faz com que a gente se atente e pense com relação à caridade que a gente gosta de chamar da caridade moral. E a caridade moral, né, como Caritas diz aqui, é aquela caridade aonde às vezes a gente não está dando uma esmola, mas não é com amigos, com parentes, onde a gente é indulgente, onde a gente é compreensivo, não é? Co- da- que a gente é paciente, que a gente entende, não é? O que falta muito no nosso mundo é exatamente isso, é a tolerância, não é? É se colocar na posição de tentar entender o outro, não é? Caritas aqui deixa muito claro, não é? A gente espírita, né? Quando encontra alguém, não é que não tem as mesmas crenças que nós e que vê o mundo de outra forma. Não é que a gente respeite esses pontos de vista. Se possível, não é? Trazer essas pessoas para perto de nós, não é? Tentar, de uma forma tranquila e suave, não é? Dividir aquilo que a gente acredita e as nossas crenças. Sempre, né? Com muito cuidado, para que a gente, não magoe, para que a gente não tente forçar a nossa opinião nos outros, mesmo porque cada um tem o direito de acreditar naquilo que quer, não é? E todos nós, não é? Um dia vamos entender melhor, não é? A gente, né, tem essa coisa de rotular, né? A humanidade tem muito disso, não é? Essa história das religiões, então você tem os católicos, você tem os protestantes, você tem os espíritas, você tem. Às vezes eu me paro para pensar que, na verdade, somos, né, uma única humanidade. É um único Deus, é um único Jesus. E a prática do amor, não é? Desse entendimento, não é? Desse carinho para com o próximo, que Caritas aqui chama, não é? De caridade, deveria ser praticado por todos nós, independente das nuances que cada, não é, grupo religioso tem, não é? Então, aqui, né, Caritas, né, fala um pouquinho da esmola, não é? Mas o ponto central desse capítulo, não é? É para tratar da indulgência, do entendimento, do carinho, da paciência e, é claro, do esclarecimento daqueles que não têm as informações que a gente tem, que talvez não tenham a oportunidade de ter, não é? E sempre, não é? Nos colocando à disposição para que a pessoa possa, não é, vir aprender junto conosco nas nossas casas, nas nossas casas espíritas, eu estou dizendo, não é? Nos nossos estudos, nas nossas conversas, não é? Sempre com muito cuidado, não é? Lembrando que cada um, não é? Tem direito de acreditar naquilo que quer, de ver o mundo do jeito que quer, não é? A gente pode se colocar à disposição, quando claro, não é, à disposição, né, do outro, de nos escutar também, não é, com a mente aberta e com o coração aberto. Muito bem?
Isso era o que eu tinha para dizer. Alguém quer complementar para me ajudar? Alexandre, tem algo interessante aqui que eu acho importante, é essa questão da, vamos chamar de interferência, não, da participação da espiritualidade nesse trabalho, né? Que ele coloca aqui, ó, só um minutinho, nossa, de levar a pessoa à reunião, né? E coloca, induzindo os menos esclarecidos, mas sem o chocar, sem atenção, e sim atraindo discretamente as nossas reuniões, em que podemos, em que poderão ouvir-nos e em que saberemos descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrar. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, a gente sempre lembrar que onde há encarnado, tem desencarnado, né? E esse trabalho é feito levando-se em consideração os dois planos, né? Eu achei isso interessante. Porque, às vezes, a gente está tendo uma conversa com uma pessoa, a pessoa está com dúvida, ou está passando por um sofrimento muito difícil, e a gente imagina que a conversa é entre a gente e a pessoa, né? Mas, muitas vezes, a gente está presente no espírito amigo daquela pessoa, o próprio anjo guardião dela, né? Ajudando-nos a dar uma palavra melhor, achar brecha no coração dela para que ela encontre o alívio, né? Eu achei isso aí interessante. Que às vezes a gente, como espírito, a gente esquece, né, vamos dizer assim, dessa participação, né, do mundo espiritual nesse processo de caridade. É que eu queria estar ressaltando, né, vamos chamar assim. Não, isso é muito importante, Antônio. E eu, por exemplo, não é, já vivi isso, não é? E né, gente do círculo familiar, por exemplo, que simplesmente, né, não quer falar sobre esse assunto, não é? Mas que no momento de dificuldade, não é? É claro, né, que a pessoa se abre. É normal isso, a gente sabe, né, que é nesses momentos de dificuldade que muitas pessoas despertam, não é? Então, assim, a caridade é a gente poder levar essas coisas, né? Eu acho muito bacana porque eu acho que a gente já viu isso em outros textos, não é? É aquela coisa da gente se pôr à disposição, inclusive para orientar, não é? Inclusive para, de alguma forma, eu não sei se a palavra certa é ensinar, mas dividir aquele conhecimento que a gente tem, não é? Para ver se a pessoa está com o coração aberto o suficiente, né? Para poder, não é, absorver, que é isso que Caritas fala, né? A gente encontrar, né, um espaçozinho para ver se a gente consegue, não é? Oi, Nilza. Oi, desculpa, Antônia. A Nilza Não, levantou a mão. eu não ia falar nada, mas quando o Antônio falou desse trechinho e sobre a gente conduzir, né, suavemente, e o melhor, encontrar a brecha do coração, né? Eu lembrei da evangelização das crianças pequeninas, né? É muito assim, como é que eu vou dizer? É interessante a gente chegar no coração de uma criança, né? Porque eu estou aprendendo muita coisa na evangelização, porque a gente tem mania de pensar que é você que tem que estar brincando, aquela coisa toda, mas tem ali espíritos todos trabalhando, né? Todos. E quando de repente você nem imagina, a criança começa a brincar com algo que você nem imaginaria que ela ia se distrair tanto. E naquele momento em que ela está se distraindo, ela está sendo ajudada, né? E é uma coisa que a gente tem que aprender. No meu caso, porque nós somos muito na matéria, né? A gente esquece muito a parte espiritual. Mas quando a gente vê que a espiritualidade está atuando ali, você começa
entender o porquê da vibração com as crianças. Então, é uma caridade, né? É uma caridade. E eu não imaginava que com as crianças também era assim, sabe? Você tem que ter uma, um momento certo, assim, para saber o que você vai perguntar, para levantar uma, uma, uma curiosidade e que todos consigam ficar juntos, reunidos ali, prestando atenção. E ali você sente que está tendo uma atuação, né? É muito interessante. É muito, sabe? A evangelização das crianças é um verdadeiro começo de coisas, assim, sabe? A gente nem imagina. É, A gente que está sendo evangelizado. eu vou, escutando você, Nilza, eu fiquei aqui pensando, né? Meus filhos foram evangelizados pequenininhos lá, né? Hoje eles voltam e lembram, até eles encontram as pessoas. E meu filho outro dia estava falando: Nossa, a Célia me deu aula quando eu vim aqui. Ele tinha 3 anos de idade, né? É um negócio muito bonito. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada é que toda vez que a gente coordena um trabalho, como o trabalho que você coordena junto às crianças, que a gente coordena um estudo, aqueles que mais aprendem somos nós, não é? Porque para você poder fazer esse trabalho, você precisa se preparar, você precisa estar atento, não é? Eu digo que quando a gente também, por exemplo, vai lá nos domingos conversar com o pessoal, faz uma palestra, quem mais aprende é aquele que tá, é o palestrante, não é? Porque o palestrante estudou o tema, aí o palestrante fez a apresentação, são 2 vezes que ele olhou a mesma coisa, aí ele vai lá, ele lê a apresentação, ele fala tudo de novo, não é? E, Verdade. e O esse Antônio, trabalho. o Antônio que falou isso para mim, quando ele começou a falar para a gente fazer os estudinhos. Nossa, a gente estudava para falar e no fim era um aprendizado e tanto. É isso mesmo. Quem aprende somos nós, né, Nilce? E você tem toda a razão. É, Toda atividade de prática do bem é uma forma de caridade. Toda, toda, não é? E a espiritualidade, em diversos momentos, se usa, não é, das oportunidades que ela tem. Então, quando a gente fala, né, daquela hora da evangelização infantil, né, as crianças estão num ambiente controlado e equilibrado, preparado para isso, não é? Numa casa espírita, não é um trabalho coordenado, onde a espiritualidade tem essa oportunidade, não é? A gente precisa sempre se lembrar, a gente aprendeu com o Kardec isso, não é? Todos os trabalhos espíritas devem ser organizados, não é? Na casa espírita, não é? De forma estruturada, para que todo o ambiente colabore. E você lá, como uma coordenadora, é uma facilitadora, não é? Para que esse ambiente se construa e as crianças, não é, possam se aproveitar, não é, desse ambiente, a espiritualidade também, não é? Então, é realmente muito importante e é sim, é toda e qualquer atividade no bem, para mim, é uma forma de se praticar a caridade. Mesmo porque quando você vai lá, você não quer nada em troca, não é? Você está indo lá para fazer a sua atividade, não é? Pensando nas crianças, pensando no bem-estar das crianças, querendo fazer um bom trabalho, não é? É, é isso. sim. Antônio, você estava falando, você ia falar alguma coisa. Era mais no sentido assim, você falou do ambiente controlado, né? Sempre que possível, quando a gente tiver uma pessoa procurar a gente e tudo, a gente sempre procurar assim, um jeitinho, convidá-la para ir a uma reunião no centro, principalmente a domingo, né? Que é a reunião aberta e tudo, ou mesmo na palestrinha da terça-feira.
É muito comum a pessoa, às vezes, pede e fala assim, mas parece que eles falaram para mim. Não sei se vocês já observaram isso. A Uhum. espiritualidade prepara, porque tem que ser um ambiente controlado. E lugar, levar para um lugar que a gente brinca assim, né? Coisa santa e lugar santo. Então, muitas vezes a gente não pode ter uma conversa mais aprofundada num ambiente, às vezes, que está conturbado e não está preparado para isso. A gente pode, vamos fazer o seguinte, então, vamos lá numa reunião no domingo, na terça-feira, uma pré-eleição e tudo, né? Aí a espiritualidade vai saber conduzir, motivar a pessoa aí e tudo, e a gente vai estar lá presente, né? Então, essa questão do ambiente controlado também é muito importante. A pessoa está passando por uma crise bem complicada, com processos, às vezes, obsessivos e tudo, e a gente não tem condição de resolver isso em casa, mesmo no ambiente da pessoa. Né? Eu achei interessante isso, assim. Deixa que a espiritualidade vai saber onde atuar, porque eles enxergam muito mais do que está acontecendo do que nós. Eles estão vendo o ambiente como um todo, né? Eles estão vendo, às vezes, os obsessores, quem está ali para ajudar, o que está acontecendo, vamos dizer, ao redor espiritual, né? Então, eu achei interessante essa observação, e é o que você comentou também das crianças, né? É exatamente isso. Ali você tem controle. Ali você tem, não você que tem o controle, né? A espiritualidade criou o controle, é um ambiente seguro, né? Era isso que eu queria ressaltar. É fundamental, a gente entrou nesse tema, que a gente se lembre, né, das orientações de Kardec, não é? Porque eu fico imaginando aqui quantas vezes às vezes a gente tem o afã de querer ajudar e acaba entrando numa discussão, não é? Aonde a pessoa com quem a gente está conversando não está pronta para isso. Né? Então, aqui no texto de Cáritas, quando ela fala de descobrir a brecha nos seus corações, não é? Às vezes é como o Antônio disse, é levar até a casa espírita para a pessoa escutar uma preleção, não é para a pessoa escutar uma palestra, não é para a pessoa perceber o ambiente onde ela está, não é? Para que a gente não não incorra no erro de tentar forçar as nossas opiniões, não é? Aqui a gente sabe, né, que, puxa vida, né, se eu, por exemplo, sentar com algumas pessoas do meu círculo familiar para conversar sobre o tema do espiritismo, vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Então, a melhor coisa, não é quando há uma oportunidade de tentar plantar uma sementinha, trazer a pessoa, fazer, né, para que a pessoa descubra muitas vezes por ela mesma, não é? Porque aqui Cartas diz, não é? A gente não é forçando a opinião, a nossa posição, não é? Cada um tem que descobrir por si só, não é? Mesmo porque, não é? Eu acho que faz parte do nosso aprendizado, né? E o aprendizado é nosso, né? Tem que vir de nós, tá bem? Vamos seguir mais um pouquinho no texto, Nilza? Vamos sim. Então vamos. Agora escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados de Deus. Se souberam aceitar sem queixumes as suas misérias, o que só depende de vós. Vou fazer-me compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, durante a semana, uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são é que aqui no meu não dá para ler. O meu tem um negócio em cima. São Peraí. todas irmãs. Eu tenho um livro também aqui, mas é que o livro é diferente, né? Uhum. Ele fala umas palavras. Pode Ó, ler o seu livro se você quiser. ele fala outras palavras, mas é a mesma coisa. Isso, não tem problema. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa. Os dedos são ágeis.
Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão. E a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham, assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Vamos continuar, porque ainda é o mesmo exemplo, né? Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento. Vejo as comunicações dos bons espíritos chegar-lhes de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, assegurando-lhes, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Cáritas, Leão, 1861. É muito legal, né? Muito bonito, não é? Sim. Aqui Cáritas, não é? Ela fala de duas coisas fundamentalmente, não é? Ela fala, primeiro, não é, de todo o trabalho, não é, de se colocar à disposição, colocar o seu tempo à disposição em prol daqueles que mais precisam, não é? Mas ela também trata, não é, da disposição daqueles que precisam em receber essa ajuda. Então são dois temas fundamentais, não é? E no fim, né, de uma forma muito bonita, ela termina, né, dizendo que a recompensa daqueles que trabalham são as bênçãos do céu. Não é? O tema fundamental, né, quando a gente fala de caridade, não é, é a gente lembrar que a caridade, ela tem como Cáritas diz lá no comecinho, né, lembra lá no parágrafo que a gente leu anteriormente, da conexão entre aquele que pratica e aquele que recebe, não é? A prática da caridade é um ensinamento, não é? Tanto para aquele que a pratica, como para aquele que a recebe, não é? É uma questão, né? A pessoa que recebe com carinho, não é? Que entende, é um exercício de humildade. É muito difícil, gente. Vocês sabem que deve ser muito difícil, todos nós aqui, não é? Somos abençoados, não é? E a gente, de certa forma, tem uma condição, não é, material bastante confortável, não é? A gente não tem muito essa ideia, essa noção do que é receber algo quando a gente efetivamente precisa, não é? Que é o caso, é o exemplo que ela dá aqui das mães, não é?
pobres que veem o inverno chegar, não é? E estão preocupadas com os filhos que vão passar fome e passar frio, não é? Contudo, não é, do meu ponto de vista, há um exercício de humildade em se receber as coisas com carinho, não é? Mas a prática, né, a gente se colocar à disposição, e aqui quando a gente fala da confecção de, né, de roupas, a gente está falando, não é, da prática, da caridade, de se colocar a serviço, de colocar o seu tempo a serviço, mas também material. Não é? Porque a gente tem que comprar o tecido, tem que costurar o tecido, então são recursos que são gastos para isso, não é? É um conjunto, não é? É o conjunto, né, da prática da caridade material, envolvida com trabalho, com carinho, não é? Com bons sentimentos, né? E aquele que recebe, não é? Recebe com carinho, não é? Recebe com gratidão, não é? Há essa conexão entre aquele que pratica e aquele que recebe. Antônio, você queria dizer alguma coisa? Você abriu a Eu câmera? quero fazer um link aqui, Alexandre. Na hora que está sendo colocado, e o ventilador começa a tossir. Ele coloca assim: escutai agora o que é a caridade para com os pobres, deserdados da terra, mas recompensados de Deus, se souberem aceitar sem queixumes as suas misérias, o que só depende de vós. Vou fazer-me compreender por um exemplo. Ela vai dando um exemplo aqui das senhoras, né? E nós já acabamos de ler. Agora, olha isso aqui. Porque no coração do infeliz, o amor caminha bem perto do ódio. Chico Xavier tinha um cuidado muito grande nesse trabalho de caridade, de levar junto com a ajuda material o conhecimento do Evangelho. Uma linguagem simples, muito mais pelo exemplo do que até pelas palavras, mas ele tinha um cuidado muito grande com isso. E toda vez que a gente for atuar nesse campo de pessoas que estão passando pelo sofrimento, e a gente sabendo que o amor caminha bem perto do ódio, né, a revolta, né? Você tem que ter esse cuidado, porque se você só levar ajuda material sem levar o evangelho, não vai funcionar. Então, não basta doar só cesta básica, não basta doar roupa, você precisa ter o contato de coração com coração. É aquele contato que o Chico tinha. E muitos movimentos espíritas de Uberaba, aqui mesmo no nosso estado, a gente conhece centros que vão ao, né? E vão ao necessitado. E faz o contato olho no olho, coração a coração. Eu falo isso porque, na realidade que nós vivemos em Paulínia, a gente não tem muita oportunidade. No nosso cantinho, a gente trabalha com pessoas mais ou menos nas nossas palestras, no próprio atendimento fraterno, de uma condição social muito próxima da nossa. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em Jundiaí com esses corações. Pessoas que viviam em favela, catadores de lixo, né? De latinha, esse negócio todo, e de fazer o trabalho de falar do Evangelho. Inclusive, era muito interessante que a gente sempre usou o Emmanuel como base. Né? Então, qual era o nosso desafio? Fazer uma leitura de Emmanuel e traduzir numa linguagem que eles conseguissem entender. E como a espiritualidade ajudava a gente a conseguir fazer isso. Então, eu achei muito interessante o primeiro alerta lá atrás, né? Se ele não tiver queixume, então, porque é difícil, nós vivemos queixando, né? Reclamando às vezes, lamuriando para danar, e a gente bota tudo a perder. Né? E como a gente leva, por isso que o Evangelho, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele tem uma importância muito grande para as nossas vidas. Para a gente passar pelos perrengues sem nos deixar levar por essa tendência, né? De falar, por que os meus familiares não me compreendem, né? Por que isso, por que aquilo, por que eles têm essas atitudes e tal. Isso é lamúria. Estou falando de mim, viu, gente? Tá? Não estou pegando exemplo de ninguém, não, estou falando da minha própria experiência.
E à medida que o Evangelho a gente vai entendendo e tudo, a gente vai parando com isso. Fala por mim também, tá? Parei. Ciência. A gente faz o bem e não espera nada. Simplesmente não espera nada. Nada, nadinha. Nem obrigado a gente pode esperar, né? Mas só o Evangelho bem entendido, bem internalizado, vai dando essa coraça da fé para a gente aguentar o trampo. Porque é duro, bicho. Né? É duro. A gente assiste algumas coisas que a gente fala assim, pô, não é possível, né? Mas a pessoa não entendeu, paciência, né? Você não conseguiu levar até ela, o seu exemplo e tudo, aquilo que ela... Ou ela precisa de um tempo também para germinar, né? Toda semente precisa de um tempo para germinar, precisa de um terreno apropriado para germinar. Então, achei muito interessante fazer esse link, viu, Alexandre? Uhum. Aí eu vou contar a historinha, agora aproveitar. Nós temos um casal amigo que ele começou a frequentar a doutrina espírita, esteve aqui, conversou comigo e tal, super curioso e com perguntas profundas e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então vamos ao centro, né? Que eu não vou conseguir responder tudo para você não, compadre, né? Se eu sei que você está estudando, está cheio de perguntas. Aí começou a frequentar e tudo. E a esposa não ia muito não, sabe? E como ela faz trabalhos manuais, arrumou uma dor no braço. Uma dor danada e foi médico, fez raio-x, fez tudo, não passava, mas de jeito nenhum. Aí o que ele fez? Pegou uma aguinha, né, levou na reunião que ele participou, a reunião mediúnica, pediu a espiritualidade que botasse um remedinho e levou para casa e falou: toma um pouquinho dessa água. 2 dias após sumiu toda a dor. E ela estava para operar. Estava para operar. Tá, ia fazer uma cirurgia. Olha o que é a espiritualidade, olha a espiritualidade atuando. Hoje o casal trabalha, né, junto, atendendo junto essas pessoas mais necessitadas, tão felizes, né, por ter esse contato, essa oportunidade de falar do Evangelho, do trabalho mediúnico. Aí eu fiquei assim, falei assim, essa espiritualidade é danadinha, né? Danadinha. Né? Porque precisava para o casal, porque às vezes a tarefa é do casal, né? E ele se sentia assim, aquele passarinho com a asa só, né? Sentia a falta da companhia. Ele foi orientado a não forçar a barra, né? E não fez isso, momento algum. Ele falou, eu vou fazer a minha parte, se ela quiser um dia, né? A espiritada resolveu dar uma mãozinha para ele. Achei muito interessante ele me contando isso, junto com ela, né? Os dois indo, brincando e tal, com a maior fé. É muito lindo. E eles vão trazendo água para mim. Né, Antônio? Oi? Aí ela começou a frequentar, né? Não, ela foi fundo, né? Ela conhecia a doutrina, gostava e tudo, mas aquele negócio de ir fundo, né? E mais fundo, esse contato com as pessoas mais simples e tudo, isso exige uma mudança, né? Interna também. E isso trouxe esse benefício, né? É muito interessante. E ela fica muito preocupada, né, que eu estou passando pelos perrengues, então ela traz água, né, as garrafinhas de água e tal. E aí, melhorou? Cada caso é um caso, né? Cada necessidade é uma necessidade. Eu brinco, ela fala, olha, o remédio não é assim, né? Cada um tem que passar pelo que tem que passar. Não imagina que é igual a receita para todo mundo. Tudo tem um objetivo, tem uma razão de ser, né? Foi muito interessante, me trouxe muita alegria isso, né? Porque é interessante te ver, né? A gente poder ter participado com tão pouco, né? Só de ter atendido a pessoa com carinho e tudo, quantas portas se abrem, né? É isso que a nossa irmã Caritas está nos lembrando. Não perca nunca a oportunidade, se você tiver essa questão de procurar, tem uma palavra amiga, respeitando sempre. Crença, o pensar, pergunte mais, né? Fale menos. Então, isso a gente vem aprendendo bastante com a doutrina espírita. E é muito importante isso nas nossas vidas. E eu achei interessante fazer esse link para chamar a atenção nesse ponto. Eu acho muito importante para a nossa vivência. Não, muito bom. Eu acho que fundamental, não é? Eu sou um grande defensor da caridade material, vocês já sabem disso, né? Já deve ter dado para notar. Porque eu, particularmente, tenho um incômodo bastante grande com a miséria, com a pobreza, com a fome.
né? Eu gosto muito do exemplo que Cáritas deu, porque é um exemplo aonde, não é, você consegue englobar esses aspectos todos da caridade que a gente falou. Você tem o aspecto material, do conforto material, aqueles que tanto precisam e nada têm, não é? Só que ao mesmo tempo, você tem dedicação, você tem carinho, você tem preocupação no preparo dessas coisas, não é? Você tem, né, o distribuir, né? Você tem o carinho ao receber, não é? É um exemplo que engloba o conjunto das coisas. Não é? Eu gosto muito de dizer que no mundo em que a gente vive, e a gente sabe, não é? É um mundo de provas e expiações, é um mundo de dificuldades, não é? Se a gente está aqui, é efetivamente para passar por essas dificuldades, é para aprender com isso, não é? Mas que a gente se lembre sempre, e a gente gosto de voltar lá no texto do André Luiz, lá no texto que é a base do nosso estudo, lembra? O texto que é os excessos e você, não é? André Luiz trata dessa questão, não é, do se colocar à disposição, de se colocar ao trabalho. Mas André Luiz faz uma reflexão, faz com que a gente, né, vá para uma reflexão sobre a nossa relação, não é, com as questões materiais, das quais, não é, nós, né, temos em abundância e que, de certa forma, não é, nós temos dificuldade, não é, nessa relação. Não é? Todos nós aqui somos bastante, né, obviamente, ainda ligados à matéria, ligados à questão do conforto material. Todos nós temos preocupações, né, e o amanhã, não é? Quando, não é, a gente olha, não é, existem os nossos irmãos que passam fome hoje, não é? Então, para que a gente relembre, né, eu acho que nossa próxima sessão de estudo, a gente pode entrar no item 15, mas seria bom a gente dar uma relida lá no texto do André Luiz, para a gente relembrar esse texto, não é? Porque é um texto onde André Luiz faz com que a gente reflita sobre os passos que ele, André Luiz, enxerga como aqueles em que a gente teria mais facilidade em cumprir, não é? Nada do que começar pelos excessos, não é? Então, que a gente reflita sobre essas questões, para que a gente veja o mundo como ele é, não é? E comece a nossa transformação moral, não é? Neste caminho da caridade, neste caminho do ajudar ao próximo. Que seja, não é? Com os excessos, não é? Que seja com os excessos. E a gente conversou bastante. Eu me lembro até hoje do sino da Nilza, viu, Nilza? Eu nunca mais vou esquecer daquele seu sino. E, Eu vou e levar esse sino lá no cantinho, vou deixar ele lá. Esse sino é da hora, é você me antigo. mostrar esse sino, eu quero ver esse sino. Então, para que a gente reflita sobre essas questões, para que a gente reflita, não é, ao longo da semana, sobre esse exemplo que Cáritas deu, não é, onde Cáritas combinou as questões, não é, materiais, com as questões de amor, não é, de indulgência, não é, de carinho. Então, muito importante que a gente pense, que a gente reflita sobre essas questões, não é? A gente tem que lembrar, não é? A gente sempre gosta muito de dizer, não é, que fora da caridade não há salvação.
Não é? É assim que a gente gosta de dizer no meio espírita, não é? Que a gente comece a refletir sobre isso, que a gente consiga, não é? Com esses exemplos de Cáritas, com esse texto de Cáritas, começar a nos colocar numa posição em poder caminhar nessa direção. Então era assim que eu queria encerrar o nosso estudo de hoje. Queria dizer para vocês que, então, na semana que vem, se vocês não se incomodarem, eu gostaria de voltar no texto do André Luiz. Eu acho que seria bom a gente fazer uma releitura do texto, porque já fazem muitas semanas, não é, que a gente olhou, a gente falou sobre o texto, não é? E aí a gente retoma do texto e volta para o item 15 do Evangelho. A gente só dá uma lidinha no texto, a gente não precisa entrar no detalhe, porque a gente já fez isso, mas para a gente relembrar das questões que André Luiz nos aponta. Tá bem? E aí a gente inicia o nosso próximo estudo a partir do item 15. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Ainda temos uns 2 minutinhos. Eu, Alexandre, tá lembrando, tem um amigo de Belo Horizonte que participa do Centro Espírita e tudo, e Belo Horizonte está passando por uma situação muito parecida com a cidade de São Paulo, né, que você vive aí. Você tropeça, né? Embaixo dos viadutos e tudo, e uma miséria muito grande, talvez até uma situação até um pouquinho pior do que São Paulo. Então, eles preparam esses marmitex, né, essas refeições, e à noite eles se reúnem, um grupo, né? Nunca se deve fazer isso sozinho, né? Um grupo de oração, vão lá, faz uma oração junto com as pessoas que já conhecem, que já esperam essa ajuda, né? Eles têm os dias que eles vão e tal. E ele é muito engraçado, ele falou assim, bom, aí tem uma pessoa que eu fui lá entregar uma marmita para ele olhou no meu olho assim e falou assim, você acha que pobre só pensa em comer? Aí ele falou assim, porque eles não perguntaram o que a pessoa precisa, né? Ele falou, você acha que é só isso? E ele falou, não, me desculpa, eu perguntei o que você quer. Eu falei, eu vou te perguntar, o que você está precisando? Eu falei assim, eu preciso de ração para o meu cachorro. Aí ele falou assim, sabe o que eu fiz? Eu falei, ok, entendi. Corri, tinha uma farmácia aberta próxima lá, comprei um saco de ração, levei para ele, falei, é isso que você quer? Então está aqui. E ele ficou feliz, né? Deu a comidinha para o cachorro dele e tal. Porque ele falou assim, estava com medo do cachorro adoecer, porque tinha comido comida da coisa, o cachorro não tinha sentido bem. Então ele está preocupado. Olha, que é muito bonito assim quando você interage, né? Vai tendo essa possibilidade de conversar, né? E ele falou, agora, a partir de agora eu pergunto, o que você quer? Muito bem. Assim, É isso. eu achei muito legal isso. Queria contar só para reforçar a importância do olho no olho, né? Isso é evangelho. Isso é ensinar o evangelho, né? Eu te respeito. Você é igual a mim, eu te respeito, né? Não é porque você está necessitado que eu sou mais que você com essa marmitex. O que você precisa? Achei bacana, sabe? Foi comigo. Aprendi mais uma. É isso. É isso, muito bem. Perfeito, Antônio, é isso. É o Evangelho. Fazer as coisas com carinho e com amor, não Hoje é? eu voltei a mineireza aqui, contar caos, viu, gente? Isso é muito da nossa terra, né? Muito bem. Então vamos encerrar, que já está dando o nosso horário. Vamos encerrar com a prece que a gente sempre faz, agradecendo a espiritualidade por essa hora de conversa, de estudo, de aprendizado. Agradecer a presença de todos aqueles irmãos que vieram conosco aprender e vieram conosco estudar, a equipe que nos orienta, não é? E orar e pedir, e enviar a melhor das nossas vibrações por para todos esses irmãos que tanto precisam, não é? Esses que passam fome, que passam frio, que não têm onde morar, em zonas de guerra e de conflito, doentes, enfim, a todos aqueles que tanto precisam. E a eles, nós vamos dedicar a prece que o Mestre do Amor, Jesus,
nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros, nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E que assim seja. Dudu, é com você.